Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos, né? Que a paz do Senhor possa continuar sobre os nossos corações e que Ele possa falar mais uma vez a nós nesta noite. Vamos abrir de início, então, no livro de Êxodo, capítulo 12, sendo o primeiro culto nosso desse ano. O Senhor depositou uma palavra de consolo a nós, para que tenhamos esperança no início desse ano e que essa esperança possa ser como de fato ela é, viva, né? Imaculada, protegida pelo Senhor. Então, Êxodo capítulo 12, é o momento que está findando, né, esse período de pragas, porque o Senhor desejou então tirar o povo, porque viu a aflição do povo daquele lugar. E no capítulo 12, verso 13, queria ler com os irmãos algo então que iniciarei a meditação nessa noite. Então, Êxodo 12, verso 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Vamos orar. Pai, nós mais uma vez nos entregamos ao Senhor, ó Deus. Bendito és para todos sempre. Te louvamos, te bendizemos, porque Tu mesmo geraste em nosso coração a certeza pela fé de que somos Teus e o Senhor é nosso. Então nós nos entregamos às Tuas mãos, Senhor. Podemos, ó Deus, confiar plenamente de que tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor planejou, irá se cumprir, ó Deus. E nós Te agradecemos, porque fomos escolhidos para participarmos de uma tão grande salvação. Fale aos nossos corações, ó Deus, alcance, ó Pai, a nossa mente, a nossa vontade e os nossos desejos, ó Deus, que eles sejam todos subjugados ao Senhor mesmo. Nós Te bendizemos pela chuva que cai, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque ela rega a terra. Proteja, ó Pai, os seus de eventuais catástrofes, ó Deus, mas que de maneira nenhuma, ó Senhor, possamos deixar que suma, desapareça, diminua em nossos corações que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então fale a nós, ó Deus. Nós nos entregamos a Ti e oramos, Jesus, confiados em Teu precioso nome. Amém. Então, irmãos, nós começamos e buscamos começar sempre olhando, coloquemos assim, por esse lado da consolação. Nós tivemos um ano último de muita exortação, e certamente esse ano de 2025 também não será diferente, né? Porque o nosso coração, ele é um coração que de alguma maneira tende a se desviar da vontade do Senhor. Então, graças ao Senhor que Ele sempre nos traz de volta. Então, bendito seja toda a admoestação, toda a exortação, toda a disciplina que recebemos do Senhor. E sabemos que ela sempre vem, né, posterior a um consolo, a um ensino, né, porque o Senhor sempre é um Senhor bondoso. E Ele ensina, e então, se porventura não respondemos, Ele nos disciplina, nos corrige, nos exorta, para que nós voltemos e então retomemos o caminho que gera para Ele mesmo, né, toda a honra e toda a glória. Então, quando nós olhamos para esse verso 13, para começarmos a construir algo, eu queria destacar o valor do sangue, né? É um valor que tem, como nós já sabemos, eternidade de eternidade, um valor eterno, que vai então desde os primeiros planos do Senhor até, coloquemos assim, os planos finais do Senhor, essa eficácia do sangue. Mas queria destacar aqui que muitas vezes, de alguma maneira, nós queremos olhar para a eficácia do sangue. E quando nós olhamos para a eficácia do sangue,
muitas vezes nós não temos o consolo devido, porque nós olhamos para as nossas respostas, ou pelo menos aquilo que achamos que respondemos ao valor do sangue. E não é isso que eu queria começar nessa noite, porque a expressão diz aí no verso 13, se você está com a Bíblia, quando eu vir o sangue, ou seja, o sangue ele é colocado para que Deus veja. Então, quando nós nos apoiamos em algo que nós estamos vendo, nós temos uma tendência então a desanimarmos. E aqui, irmãos, é uma palavra de fundamento, é uma palavra de modo geral, para que nós iniciemos então sabendo que nós não podemos nos apoiar em sabedoria, em conhecimento, em experiência, nem mesmo nos dons, nas capacidades que temos, nem mesmo na própria igreja. Nada disso deve ser para nós motivo de segurança. Então nós devemos sempre entender que quando o Senhor olha para cada um de nós, o que Ele vê? O sangue. O meu e o seu? Não. Então nós precisamos pensar que nós estamos como que dentro dessas casas, como esses irmãos estavam aqui, dentro das casas. O Senhor não olhou para nenhum deles. O Senhor não abriu a porta para ver. Claro que isso é só uma ilustração, porque o Senhor vê através de tudo, mas a essência desse texto é que bastaria para Deus ver o sangue. Nós sabemos que essa é uma figura clara do sangue de Cristo. Então, quando Deus olha para a igreja, no que diz respeito à vida de união com ela, Ele só precisa ver o sangue. Então isso é algo que precisa ganhar os nossos corações, para que nós possamos caminhar em consolação. Então todas as vezes que formos fazer uma autoavaliação, tomemos muito cuidado, desde nós mesmos e principalmente com os outros, né? E isso, irmãos, não é um chamado a não trazermos para o nosso meio a exortação, a admoestação, muito pelo contrário, é justamente porque Deus nos trata de igual forma que nós podemos nos acolher e cuidarmos uns dos outros. Então eu queria que você destacasse essa expressão, quando eu vir o sangue. Então o sangue é para Deus. Nesse primeiro contexto aqui, Ele nos liberta então, como libertou o povo aqui do Egito. Então eu queria muito também que você já juntasse isso. Então essa é a primeira relação. O sangue nos liberta do Egito. Sabemos que o Egito é uma figura do mundo, é uma figura da nossa natureza caída também, de uma vida separada de Deus. Então a eficácia do sangue, ela atua primeiramente nessa realidade de estarmos afastados de Deus. Porém, irmãos, quando nós seguimos a história, tanto aqui no Antigo Testamento, quanto a história da igreja, e também a minha e a sua história, nós geralmente damos o devido valor, no início da nossa carreira com o Senhor, ao sangue, e nós celebramos, nós cantamos, nós ficamos entusiasmados, nós nos alegramos, porque de alguma maneira sabemos que o Senhor nos perdoou. E muitas vezes, com o passar do tempo, nós vamos entrando então numa rotina que temos chamado então a longa data em nosso meio de religiosidade. Mas quando nós vemos acontecer isso com o povo, o Senhor também toma uma atitude. Então o Senhor vai guiando o povo, e o povo vai se afastando do Senhor, até o momento que eles vão chegar no cativeiro, lá na Babilônia. E nós sabemos que a Babilônia figura justamente da religiosidade. Então quando você abre em Esdras, abra lá comigo por gentileza, o livro de Esdras. Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. Qual o contexto aqui de Esdras? Bem simplificado. O povo foi liberto lá do Egito, caminhou com o Senhor por todo um tempo, muitos anos, de alguma maneira se misturaram então com o povo da terra, quiseram ter então um rei à semelhança dessa terra, e foram feitos então escravos nessa terra,
na terra então que o Senhor havia de dar a eles mesmos. Foram levados à Babilônia, ficaram lá um tempo, e depois o Senhor então move novamente, né, pelo seu Espírito, por sua bondade, e ele então vai dizer assim no verso 5 do capítulo 1 de Esdras: então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então, quando nós unimos esses dois textos, nós temos aquela velha expressão que nos acompanha também, o de para. O Senhor nos tirou do Egito, de um lugar de afastamento, para um lugar com um propósito: edificar a sua casa, edificar a sua igreja. Então, irmãos, mesmo que nós venhamos a pegar atalhos, venhamos a tropeçar e cair, venhamos a sentar à beira do caminho, venhamos a ser considerados desqualificados, escória do mundo, nódoa, todas essas expressões de alguma maneira podem alcançar um filho de Deus. São expressões que Paulo usa, às vezes até sobre ele mesmo, no sentido mesmo objetivo da expressão, que eu possa talvez ser achado desqualificado, mas muitas vezes ele foi visto por outros como nódoa, como mancha. Então, independente de que se ele estava ou se ele estava sendo visto, a realidade é que Deus não mudou a essência do chamamento. Deus tinha um propósito para Paulo, tinha um propósito para João, para todos, para mim e para você. Ele nos tirou do mundo para que nós pudéssemos edificar a sua casa. Então, todas as vezes que nós nos desviamos disso, o Senhor nos chama de volta. Por quê? Aqui entra a essência de que temos visto e vamos continuar vendo, o eterno propósito e a glória da carreira cristã. Toda essa relação, irmãos, está ligada com a glória do Senhor que será manifesta na casa dele. A casa dele é a igreja dele. A igreja dele é o seu santuário. Então, toda a relação que toca a salvação, toca essa realidade. Ele nos tirou para que possamos manifestar a sua glória. Glória esta que nesse momento muitas vezes ainda não é vista, né? Porque ele ainda não se manifestou, muitas vezes ainda não é vista porque nós somos omissos, né? Somos atrapalhados, somos egoístas, de alguma maneira encobrimos essa glória dele com as nossas vidas, né? Com a nossa forma de viver, mas de novo, como disse, o fato não muda. Ele nos tirou, nos deu a oportunidade de cooperarmos com ele, com o intuito de que toda a honra e toda a glória seja dada a ele, mas manifestada por meio da igreja, de tal maneira que ele vai pisar a cabeça de Satanás no devido tempo, com os pés da igreja. Temos isso tanto em Romanos quanto em Daniel. Então ele trabalhou essa relação de nos tirar do mundo para edificar a igreja. E é aqui que nós precisamos nos agarrar. Aquele que começou boa obra em nós há de terminar, completar. Porque, irmãos, quão difícil é para nós nos agarrarmos na simplicidade dessa verdade. A simplicidade. Ele vai completar a boa obra. Se nós formos fiéis, também participaremos dessa manifestação. Mas isso é uma esfera que tocamos o ano todo. Nesse momento, queria iniciar dizendo essa realidade: ele vai completar a boa obra, quer seja na minha vida, na sua vida, quer sejamos responsáveis ou não, porque nós sabemos que a nossa responsabilidade não toca o cumprimento da obra, toca a nossa recompensa. Então, quer sejamos responsáveis ou não, ele vai cumprir o que começou. Ele vai trazer a cabo aquilo que planejou. Ele está edificando a sua igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Então são simples verdades,
que muitas vezes elas vão se esfriando no nosso coração, e nós vamos sendo então novamente agarrados pelo mundo e pela religiosidade. Quando Paulo vai fazer uma forte exortação, e é para lá que nós vamos, ele não abre uma carta exortativa, dizendo nada mais, nada menos do que isso que nós estamos fazendo, porque aqueles irmãos estavam, naquele contexto, voltando para a religiosidade. Assim também como a carta aos Hebreus, o contexto também, bem resumido, de alguma maneira eles estavam misturando, e aquilo estava atrasando o progresso deles. A religiosidade estava sabe aquelas bolas de peso que prende as pessoas, para você caminhar, você tem que ir arrastando aquilo. Então aquilo ficava pesando nos corações. Mas quando Paulo vai exortar os irmãos, então, na Galácia, abra na carta aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. É uma carta que já começa de uma forma forte, Paulo já como que manifestando realmente, como poucas vezes fez o seu ministério, né? E ele então vai falar algo da realidade que estava sobre a vida dele, mas olha o que diz o verso 4, Gálatas 1:4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Verso 5, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então eu queria que você visse aqui também, tanto a realidade lá de Êxodo, como a realidade de Esdras, que é o momento então da reconstrução ali do templo. Então, num primeiro momento, você viu que o Senhor Jesus se entregou para quê? Para que nós fôssemos perdoados. Então, sempre vai ter essa relação, mas perdoados é um primeiro passo. E, seguindo isso, qual é o trabalho do Espírito Santo hoje, mediante a obra do Senhor? Ele está nos desarraigando do mundo. É como se ele estivesse cortando todas as amarras que nós temos no mundo. O grande problema é, como já diz o irmão, nós somos como um polvo, né? Corta um braço, nasce outro, né? E nós lançamos e nos agarramos e queremos derivar vida de tudo que não é o Senhor, queremos derivar segurança de tudo que não é o Senhor, queremos derivar estabilidade de coisas que estão nessa terra. Então toda a luta do Senhor é para que nós possamos entrar num perfeito descanso. Então não basta termos a convicção de que o sangue foi passado pelo lado de fora. Essa é a primeira realidade, mas ela tem que se estender e saber e ganhar de tal maneira o nosso coração, que o Senhor continua nos desarraigando. É um processo que o Espírito tem feito, não só na minha e na sua vida, mas também na igreja, irmãos. Então certamente, você não tenha dúvida, isso é tanto um trabalho pessoal, como um trabalho corporativo. O Senhor sempre estará de uma forma pessoal, querendo tirar o Eliezer de tudo aquilo que o amarra ao mundo. E isso Ele vai fazer com cada um de nós. E, irmãos, aqui é como nós vimos no último momento. É o lugar que nós santificamos a Cristo em nosso coração. Então não olhemos apenas as coisas externas. O Senhor está trabalhando em cada um, à medida que Ele vai achando um coração que quer ser trabalhado, Ele vai conduzindo. Ele não vai nos tirar do mundo, Ele vai nos fortalecer para que possamos viver no mundo de tal maneira que sejamos pessoas diferentes, não porque somos destacados no meio do mundo, mas porque de alguma maneira nós tributamos tudo que temos e tudo que somos ao Senhor. E isso tem que ser manifesto com as nossas atitudes. Então nós temos essa realidade. Ele nos libertou dos pecados e Ele também está nos
libertando o nosso coração dessas influências do mundo. Como que ele vai fazer isso? Irmãos, de novo, essa é uma relação pessoal. Qual o valor da influência do mundo na sua vida e na minha vida? Só o Senhor o sabe. Porque às vezes nós estamos separados do mundo fisicamente, mas o coração está lá. Esse era o povo do Egito. Eles estavam fora do Egito, mas o coração estava onde? Quem olhava para o povo, via um povo separado para Deus, certo? Eles estavam separados para Deus. Mas o coração deles estava onde? Quando nós vamos para a Babilônia, naquele contexto, nós tínhamos um povo todo aparentemente separado da promessa de Deus. Estavam distantes. Mas lá naquele povo, havia um povo que o coração estava na promessa. Nós poderíamos citar um com certeza, Daniel. Então Daniel estava longe do lugar que chamava então o lugar do Senhor, a cidade de Deus, aonde poderia ser levantado, sei lá, um novo templo, como foi, mas o coração de Daniel estava lá. Então Daniel vivia no mundo, não se contaminava com as coisas do mundo, ou seja, de alguma maneira, se ele pudesse, ele estaria totalmente livre para voltar para aquele lugar. Nada o impediria, não era a sinagoga, os cultos, nada. Ele teria um coração livre. Então essa é uma relação muito pessoal. Então temos procurado trabalhar no nosso meio de uma forma muito equilibrada, para que nós não apenas nos julguemos pelas aparências externas, ainda que sim, irmãos, isso toca um valor de importância muito grande para o Senhor. Mas você, de uma forma pessoal, precisa, na luz do Senhor, e eu preciso, sondarmos os nossos corações. Então ele trouxe esse juízo sobre o pecado e trouxe esse juízo sobre o mundo. Lembra quando Noé entrou na arca? O que aconteceu com o mundo? Foi julgado. Então vem o juízo sobre o pecado, vem o juízo sobre o mundo. Quando nós pensamos no pecado, nós vemos a nossa relação resolvida diante de Deus. Quando nós pensamos no mundo, nós vemos a nossa relação resolvida diante dos homens. Nós temos um Deus perfeito satisfazendo a Deus, e temos um homem perfeito satisfazendo os homens. Então ele pode nos salvar totalmente deste mundo mau. Então nós vamos vendo essa relação. Ele não só nos libertou do poder do pecado, mas ele também nos libertou das consequências do pecado. Então hoje nós não podemos dizer que nós pecamos por conta da nossa natureza caída, porque nós não somos mais escravos da nossa carne, e nós não precisamos viver mais como se fôssemos escravos da nossa carne. Então ele não só nos libertou do pecado, mas também nos libertou das consequências do pecado. Porque todos nós pecamos, mas quais as consequências disso? Não será mais a morte. Porque qual o salário do pecado? A morte. Mas para nós que cremos, essa consequência final do pecado não nos atingirá. Então nós não fazemos apologia aos pecados, mas nós também não nos deprimimos, nós não nos culpamos quando tropeçamos. Isso é o sentido de pecado, viu? Não é uma ação premeditada, não. Então ele nos libertou dessa realidade. Ao mesmo tempo que ele nos libertou também da ira de Deus, ele nos libertou da amarra do mundo. Então nós não estamos mais nem debaixo da ira de Deus, e nem mais debaixo dessa prisão chamada mundo. Então Deus não pode mais condenar aquele que é um cristão. Deus não pode. Por conta de quê? Por conta do sangue que está diante dele. Isso não vai mudar. Lembra de Apocalipse? O sangue jorra como sendo um sangue fresco. Um sangue fresco.
Então Satanás, de alguma maneira pela morte, tenta ainda amarrar muitos cristãos, aprisionar muitos cristãos. Por um lado, Satanás usa a morte para aprisionar. Por outro lado, Satanás usa o mundo para destacar os desejos dentro de nós. Então são dois inimigos que são usados por Satanás, que o Senhor já venceu, tanto a morte quanto o mundo. Então ele perdoou os pecados. Ao nos perdoar os pecados, ele vence a morte que viria sobre os pecadores, porque a morte não pôde vir sobre ele, porque sobre ele não se achou pecado algum. E ao mesmo tempo ele vence o mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele trabalha essa relação, irmãos, que eu queria tanto que os irmãos agarrassem nessa noite. Por um lado, você jamais será tocado pela morte. Isso não vai mudar. E por outro lado, paralelo, com a mesma certeza, o mundo não pode te vencer. Não pode, irmãos. Veja o que eu estou dizendo, nós não podemos usar a desculpa de que somos fracos e por isso fomos vencidos. O mundo não tem mais força do que aquele que está em você e em mim. O grande problema nosso é que às vezes nós nos escondemos nisso. Foi o que o povo fez lá. Pelo menos lá nós tínhamos isso, tínhamos aquilo outro. Então o problema não estava em que Deus não estava dando a eles. O problema é que eles queriam voltar. Então quando nós precisamos caminhar com o Senhor e aguardar para recebermos dele, nós baixamos a guarda e nos rendemos. Então nós possuímos esse Senhor. Para terminar, um último texto, então, apenas vou ler com os irmãos a carta aos Hebreus. Como já sabemos, é uma carta maravilhosa, já sabemos que o irmão João irá a fundo, né? Mas há um versículo, então, que poderia resumir toda essa carta, né? Está no capítulo 8. Hebreus 8. Diz assim o verso 1: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade no céu. Vamos ler o 2 também. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então você veja que esse santuário, esse tabernáculo foi erigido por meio daquele sangue. Então o autor aos Hebreus vai dizer: olha, de tudo que eu vou falar, uma forte exortação, toda a carta, tudo, o essencial é o que? Nós não podemos nos esquecer, nós temos um intercessor que intercede pela igreja o tempo todo diante de Deus. Se pecardes, temos advogado. Então a Bíblia sempre vai trabalhar essa relação, irmãos. E Paulo, especialmente também na carta aos Romanos, ele vai dizer: se nós temos a graça, vamos viver no pecado? O que ele vai dizer? De modo nenhum. Essa relação sempre da segurança que temos no Senhor, na eficácia. Quando nós olhamos a mesa, é isso que nós vemos: a eficácia do corpo e do sangue do Senhor Jesus, o sustento e a liberdade que temos nele. Então não nos esqueçamos, irmãos, que o sangue de Jesus está diante de Deus e está com um valor de eficácia eterno, não irá mudar. Por favor, ore sobre isso. Quando o inimigo tentar de alguma maneira lançar sobre você o desânimo, o cansaço, as inquietações, as frustrações, as decepções, lembre, você tem um Salvador particular, seu,
é seu e é meu, para que nós nos acheguemos confiadamente sobre o trono da graça e acharmos graça e misericórdia em tempo oportuno. O tempo oportuno é o tempo da perseguição que a igreja está sofrendo, e só vai intensificar. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. O valor do sangue é eterno. Por mais que Ele nos exorte, é por causa do sangue que Ele pode nos exortar. Se estáis sem correção, já não sois filhos, e sim bastardos. Então ajude-nos o Senhor a suportar certamente as correções que iremos receber nesse ano. Mas eu gostaria muito que tudo aquilo que nós recebêssemos a partir de hoje da palavra, especialmente as correções, tenha como fundamento a segurança de que somos filhos. Porque isso foi algo que Jó demorou muito para compreender, que era porque ele era filho que Deus fez o que fez na vida dele. E ele falou tanta coisa que ele não deveria ter falado. Ele mesmo vai dizer isso: falei de coisas elevadas demais para mim. Então guarde isso. O sangue está eternamente na presença de Deus, e é Ele, o sangue de Cristo, que nos faz aceito diante do Pai. Vamos orar. Ó Pai, nós te bendizemos por essa tão grande salvação. Ó Jesus, Tu és o nosso amado. Obrigado porque o Senhor se voluntariou e se entregou naquela cruz. Nós te bendizemos porque, pelo teu ato, de uma vez por todas, nós fomos aceitos. Nós nos colocamos aos teus pés e suplicamos que o Senhor continue a cortar as nossas amarras neste mundo, que tenhamos de fato nos nossos corações um lugar separado para Ti. Ajuda-nos, ó Deus, nós te bendizemos e oramos em Teu precioso nome. Amém.